infância, como eu já frisei, eu nasci, minha mãe era crente. A gente morava ali na Rua do Quadro, bem próximo ali do Brandão, Colégio Brandão. E número 43 dali da Rua do Quadro era a casa do meu pai e ele vendeu, porque aposentou-se ali em Fernão Velho, trabalhava em Fernão Velho. E quando ele aposentou-se, eu tinha 5 anos. Então vou começar por aí nos 5 anos. E nós fomos morar num povoado por o nome Mangabeira, entre Achão do Pilar e Atalaia. Certo? Papai comprou um sítio ali, tempo que, né, vendeu a casa, 43 da Rua Do do quadro? Quadro, e junto com a aposentadoria dele, ele assim comprou esse sítio na Mangabeira, Achão do Pilar. E eu tinha 5 anos. Só que fiquei naquele sítio por volta de 5 anos. Lá não tinha congregação e ninguém ia para a igreja, um joga chimbo, outro joga peão, e cadê Jesus? Se esqueceram de Jesus, né? Mas tudo bom. Eu estou dizendo porque a minha mãe, mesmo sem ter congregação, a minha mãe continuou firme, Sim. mesmo sem ir à igreja. Foi tempo que eu fui pro Rio de Janeiro. Fiquei nesse povoado de Mangabeira dos 5 aos 10, aos 10 anos. Fui para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro voltei para a igreja, porque tinha igreja no município, em Nova Aurora, né, município de Nova Iguaçu, né, na pessoa do pastor Gessi, um pastor que, quando ele dizia aleluia, misericórdia, ele aleluia. Ia de... Era direto, era de longe eu vi, eita, já começou o culto, o pastor já está ali. E foi uma benção. Nesse meio termo, então eu ali, Jesus me batizou com o Espírito Santo lá no Rio de 10 Janeiro. anos de idade? De 10 para 11 anos. Jesus me batizou com o Espírito O senhor Santo. foi sozinho pra lá? Não, fui com minha tia. Aham. Minha tia, meu tio João e minha prima Elizabeth, que eram crentes. Meu tio presbítero, né? Minha tia, lá, a esposa dele. E depois houve um batismo nas águas quando eu já tinha 11 anos. Só que pela hierarquia da nossa igreja, Assembleia de Deus, não se batiza antes dos 12, né? Isso. Pelo menos sempre foi assim. Há alguns anos atrás, Era, né? não se E batizava não se batizava. adolescentes. Então, eu com 11 anos, aliás, nem tinha 10, 11 já definido, né? Faltavam alguns, né? E só que ia haver um batismo nas águas. E aí eu disse para o meu tio, eu quero me batizar. Ele disse, não, mas não pode. Aí explicou que eu já disse que não podia por causa disso e disso. E ali eu disse, tia, mas eu quero. E ele foi falar com o pastor Gessi, meu tio presbítero e o pastor Gessi, né, da igreja, pastor da igreja. E ali, quando ele me levou para falar com o pastor Gessi, eu era tão ainda criança que meu tio, fortão, me colocou no colo, assim, me sentou e disse, pastor, o Jairinho quer se batizar. Me chamava de Jairinho. E ali o pastor olhou para mim e disse, mas não, pode não, a gente não batiza criança não, você ainda é um menino. E começou a brincar, e brincou, dizendo não, 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 só que eu usei uma expressão, e eu creio que foi de Deus a expressão, quando ele disse, espera aí meu pastor, me permita lhe fazer uma pergunta, posso? Ele disse, pode, fica à vontade. Eu disse, olha, se Jesus, eu usei essa expressão, eu lembro como hoje, e olha que faz muitos anos, se Jesus me batizou com o Espírito Santo, o que é que me impede de ser batizado nas águas, ou seja, de descer as águas? O senhor pode responder? Eita, meu Deus. Aí o pastor Gessi olhou para o meu tio olhou para o pastor Gessi, coçou a cabeça. Aí fez, João, vamos batizar o menino, né? Faz todo sentido. E ali me batizou, e Deus sabia o porquê, porque eu fiquei ali cerca de mais ou menos 1 ano e tanto depois do batismo, né? E depois eu precisei voltar para Maceió, Alagoas, para o mesmo povoado, Mangabeira, Chão do Pilar, que não tinha congregação. Meu Então Deus. voltei, passei lá 3 anos, sabe? Entendi. Aí voltei para Mangabeira, não tinha congregação, de novo, joga chimbra, joga peão, me permita, despiada, às vezes até algum palavrão, que é a realidade da vida. O quê? Às vezes, quem não é crente, Despiar? despiada, às vezes alguns palavrão, Sim. e Jesus fica como que esquecido. Sim. Só que Jesus não se esquece, esse é o ponto. Mas passei ali dos 13 anos aos 16, nesse povoado, e vim para o Tabuleiro. Quando viemos morar no Tabuleiro ali, Tabuleiro dos Martins, na Rua A, o papai comprou ali 2 casas, que vendeu o sítio, e ali minha mãe, de imediato para a igreja. Mas eu não fui, meu pai também não, meus irmãos também não. Certo? E olha que eu fui para o Rio de Janeiro, voltei para Jesus, só que quando eu vim para o Tabuleiro, já com 16 anos, não quis mais, certo? E ali fiquei, nesse meio termo, não quis. Não é? Só que fui para São Paulo, lá em São Paulo, pular um pouquinho a parte de São Paulo, que não teve negócio de crente também, eu não fui crente lá também, e depois eu voltei para Maceió também,
Nada de crente, certo? E ali foi passando, então eu não consegui voltar para a igreja. O mundo oferecia muita coisa, eu jogava bola, comecei a fumar. Aham. Aí comecei a fumar e nesse fumar, certo? Aconteceu que eu trabalhava com eletricidade, claro, e ali Ainda adolescente. Não. Quando eu fui para São Paulo, que voltei. Eu fui para São Paulo com 17 anos, 17. e passei lá alguns anos e voltei. E já voltou eletricista? Não, eu não voltei eletricista. Eletricista foi aqui em Maceió. Lá eu trabalhava com torno, com plana, fresa, furadeira radial, é negócio de mecânica. Certo? Sim, aí mas o senhor foi morar lá, passou alguns anos lá. Sim. Foi lá que o senhor começou A parte elétrica? a fumar. Lá, sim. Em São Paulo eu comecei a fumar e ali fiquei, né, dos meus 17 até os 22. E daqui a pouco eu vou dizer o porquê que eu enxugo muito assim o meu olho, certo? E ali, minha irmã, para a gente ganhar tempo, né, que a hora estava avançando, em São Paulo eu Parou os parei os estudos, estudos, foi trabalhar. fui se dedicar. trabalhar e depois vim para Maceió. Quando vim para Maceió, mas já estava fumando, né? Aquele cara, certo? Sempre me achando, né? Porque quando a gente é jovem, a gente não olha para nada, a gente só se acha. E ali comecei a trabalhar, só que não deu certo a indústria mecânica expandindo. Aí comecei com eletricidade, meu pai era ali da fábrica de ferro velho, encarregado da fábrica de ferro velho na parte elétrica, e aposentou-se porque tomou um choque, por isso que ele vendeu o sítio, comprou o sítio na Mangabeira, Chão do Pilar, certo? Aposentou-se. Então ele começou a me passar umas dicas e um dia eu comecei a trocar um contador de luz. Certo? E ali fui aprendendo, aperfeiçoando um pouquinho com o livro, com não sei o quê. Bom, cheguei à conclusão de receber o nome e o título de eletricista, certo? E ali comecei a trabalhar, Nossa. certo? Um cursinho ali, uma coisinha ali, mas, Entendi. né? Tudo bom. Eu comprei um carro, teve uma época que eu tinha 2 carros, me permite a expressão que eu vou usar. Eu era tão assim, aquele cara, que a minha esposa só sabia que eu tinha um carro, não sabia que eu tinha 2. Entendeu? Então, eu não era aquele homem de sair. Não, mas eu só gostava de liberdade, andar, fumar, me permite a expressão que eu vou usar, mas eu só tomava assim, não era nem só por folia, só para mostrar alguma coisa. Eu só tomava caipirinha ou caipirosca, eu não tomava bebida, assim, cerveja. Tem que falar no nome das bebidas, né? Sei. Pitu, essas coisas, cachaça eu não tomava. Não. Era caipirinha e caipirosca. E ali, pra gente entender melhor, aí eu dei uma pane assim, aí eu comecei a vender carro, fiz negócio lá interno em 4 terrenos, comecei a construir uma casa, de repente o terreno que eu comprei não era do rapaz que me vendeu, e ali derrubaram a minha casa e eu fiquei agora sem carro, sem casa, coçando a cabeça, queria vender a geladeira porque eu queria acertar na loto ou na cena, porque o inimigo botou na minha cabeça que eu só me recuperava se eu acertasse ou na loto ou na cena. E olha que eu trabalhava, mas gastava meu dinheiro, eu disse, eu vou vender a geladeira para jogar na loto. Porque foi na minha mente, aquela seta. Irmão Jairo, o senhor nasceu no lar evangélico. Isso, para a senhora ver como é o inimigo. Saiu que nem percebeu. Nem percebi. E agora já estava querendo jogar na loto. Não estava querendo, não. Eu jogava toda semana, era 2 vezes por semana e eu jogava. E era muitos cartões, é por isso que eu gastava dinheiro. O que eu ganhei foi o seguinte: um belo dia, é aí onde está o mistério. Um belo dia, glória a Deus por esse dia, eu ia ali no cruzamento da rua Nordestina com a rua A, Tabuleiro Novo, né, que eu morava ali. Só que eu morava na casa do meu pai, construindo a minha ao lado. Aí eu tenho o cruzamento, rua Nordestina, eu fazia aqui o cruzamento, rua Nordestina com a rua A. Aí um belo dia, eu ali, eu quero ganhar na loto, parecia que eu estava doido. Estou sendo sincero, viu, gente? Parecia que eu estava maluco para ganhar na loto, porque só me recuperava se acontecesse isso. Eu achava, né? É onde vem aí o grande segredo da vida. E ali eu vinha na rua, aí encontrei com a Maria Luzia, minha cunhada, e a irmã Maria José, mãe do Gabriel. Irmão Gabriel, não sei se ainda está congregando lá conosco. Com Gabriel. Sim. E ali, quando elas se encontraram, eu tenho um apelido, meus irmãos me chamavam de Dal. Algumas pessoas também me chamam de Dal ainda. Dal, ô Dal. E a minha cunhada me chama de Dal, certo? E ali, a minha cunhada disse, ô Dal, estava com a irmã Maria José, ela. E disse, ô Dal, rapaz, por que tu não volta para Jesus? Observando direitinho. Eu disse,
eu não volto para Jesus porque eu ainda quero acertar na lota na cena. Olha só. E ali a irmã Maria José pegou no braço da Luzia, que é a minha cunhada Luzia, e olhou para mim assim com a cara que... Sabe aquela cara que não gostou? E não gostou não. Aí disse, vamos embora, Luzia. Aí saiu, abraçada com a Luzia, tal. Abraçada assim, no braço. Sim, sim. Quando andou assim por cerca de uns 5 metros, mais assim, mais um pouquinho que nessa parede, aí nós que servimos a Deus, mesmo noutros tempos que eu não estava afastado, quando a gente ouve alguém falar em línguas, falar em mistério, né? A gente, mesmo afastado, porque aconteceu comigo, a irmã Maria José começou... Eu não sabia se era ela, mas quando quando ela chegou, eu vi que era a irmã Maria José, falando noutras línguas, né? Aquela língua. Aí veio até a mim e disse... Meu Deus. Apontou com o dedão assim. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jairo. Não me chamou de irmão, que eu estava afastado, não era nem primo, né? A realidade é essa. Irmão Jairo, fez assim, preste bem atenção na minha mão. Ela fez, o Senhor Jesus está mandando eu lhe dizer que se o Senhor não voltar por esses dias, ela balançou a mão assim, parecia uma flor a mão dela, por esses dias, mas é por esses dias, pelo amor, o Senhor vem pela dor. Aí eu recebi aquele impacto, mas foi só na hora. Quando a gente tá fora, quando a gente tá fora é difícil. É incrível, né, isso? É difícil. Difícil, né, irmão Jairo? É. Só uma pausazinha para vocês entenderem. O meu filho estava afastado, graças a Deus já voltou, mas uma certa vez, ele afastado, quando ele estava afastado, para vocês entenderem, ele olhou para a mãe dele, fechou os punhos, que ele é bem fortão assim, fechou os punhos e gritou assim, mãe, eu tenho sede de Deus, mas eu não tenho força. Ele afastado disse isso, graças a Deus que já voltou, né? Então quando a gente está fora, por que eu peguei aqui essa? A gente não tem força, mas não tem medo, certo? Então a gente não dá muito ênfase a essas coisas, é por isso que fica difícil de voltar, só a mão de Deus trazendo. Mas eu disse que ela disse que usou, né? Deus usou a expressão através da boca dela, se o Senhor não voltar por esses dias, era por isso, então era poucos dias, não era? Pelo amor o Senhor vem pela dor, e deu minha volta e foi embora. Minhas irmãs, meus irmãos, eu não contei, a gente não conta, a gente não dá muito valor, eu acho que não durou 20 dias. Foi de 15 a 20 dias, no máximo, esse ocorrido. Meu Deus. Aí eu fui trabalhar na aeroturismo, né? Já estava, né, já tinha muitos anos se passado, eu ali com eletricidade, fui aperfeiçoando aqui, aperfeiçoando, e eu dava assistência na aeroturismo do senhor doutor Afrânio Lages, aqui na cidade de Maceió. Ele tem vários galpões, e eu dava assistência naqueles galpões, na aeroturismo. E na aeroturismo, eu agendei um serviço com ele e contratei mais 3 eletricistas para fazer esse serviço na aeroturismo. O Arão, nosso irmão Arão, saudoso irmão Arão, que já dorme no Senhor. Também chamei o Roberto, um rapaz, eletricista, e José Maria, que trabalhava na antiga CEAL, ele trabalha na CEAL, né? Sim. Então ele trabalhava ali na CEAL e eu o chamei mais, entre aspas, porque ele estava de férias e eu era de licença, não sei, que não estava trabalhando nesses dias. E ele conhecia lá o pessoal e ia precisar chamar o pessoal para que viesse arriar as tabocas, que são as chaves que ficam lá próximo ao transformador, certo? Na subestação aérea ou a brigada tem essas chaves, né, para arriar as tabocas, né? Então, a subestação aérea, para vocês entenderem, que foi onde eu sofri o acidente, chego já lá, é um poste que o transformador fica lá no alto, no poste, desce um tubo de 100 milímetros com os cabos, embaixo tem uma caixa M3 e depois distribui ali para o que precisar na empresa, sei lá onde, né, da caixa M3. Então, tinha essa caixa M3, o transformador lá em cima, na caixa M3 tinha um amperímetro, não era um medidor, era um amperímetro. Abaixo da caixa M3, estou me explicando para as pessoas entenderem o porquê dessa descarga. Sim. Então, abaixo da caixa M3, tinha uma outra caixa com a chave grandona, que era o disjuntor geral, que era tão grandão que desligava com o pé. Eu fazia assim, para desligar. Ele estava no chão aqui. Estava no chão. Inclusive, estava chovendo, um tempo muito chuvoso, como estava hoje de manhã e alguns dias aí. Muito chuvoso. E esse poste com a caixa M3 molha. Só que eu vou fazer aqui uma explicação assim. Aqui estava a caixa M3. Aqui, a caixa M3 estava nessa paredinha e aqui uma paredão com 43 quadros de medidores. 43, porque era um prédio de 6 andares, tinha muita sala
e cada sala tinha o seu medidor, para ninguém ter que pagar energia para o A ou B ou C, certo? Então, nesses 43, quando eu pisei aqui no disjuntor para desligar, desligou os 43 medidores. Aqui não tinha mais energia. Só que do disjuntor acima, inclusive nessa caixa M3, tinha, que estava vindo do posto, eu desliguei para cá. E o Zé Maria, não que eu esteja ocupando, não, até porque foi plano de Deus para me trazer. Sim. Né? Se o Zé Maria, porventura, ainda está por aí e ouvisse, tivesse esse prazer de ouvir, né? Eu até quero agradecer a ele também, porque através dele, ele insistiu para que eu desligasse um fiozinho da bobina aqui no amperímetro, certo? Nessa caixa M3, ele puxou a tampa da caixa assim para o lado dele, certo? A caixa estava fechada. Aí ele puxou, só que ele ficou aqui, por trás da tampa da caixa, que é grande. E essa caixa estava aqui. Ele não tomava choque nenhum se eu botasse a mão aqui. Mas se eu botasse, eu tomava choque. Só que ele apontava assim por cima da tampa, aquele fiozinho da bobina. Eu sabia que tinha um fio da bobina, eu sabia onde era. Só que, chovendo, não era aconselhável ninguém tocar ali. Aí eu até dizia, rapaz, isso aqui é mesmo que uma jararaca. Ninguém pode tocar. Só que ele insistiu tanto, e eu na época não estava mais servindo ao Senhor, eu dizia piada, né, de ter palavrão, para ver se ele não insistia, mas ele insistiu. E eu estava com um alicate na mão esquerda e uma chave de fenda grandona na mão direita, fogando, tentando tirar um parafuso que estava estragado a rosca. Aí eu me virei para... Aqui não tinha corrente, não tinha energia nesse quadrão, certo? De 43 minutos. Mas aqui tinha, nesse que ele estava por trás da porta. Aí eu só fui mostrar, mas eu não fui ligar nada. Sim. Não ia ligar nada, porque não podia. Eu só fui mostrar, dizer, não é isso aqui? Não pode, eu ia dizer, sei lá, mais coisas, só que... Na hora que o senhor foi... Quando eu fiz assim, não é isso aqui, aí formou um campo magnético, quem trabalha com eletricidade sabe o que é isso, formou um campo magnético. Nesse campo magnético, aí foi onde eu recebi a descarga, aí nem joga você, nem puxa de uma vez. Sim. Aí você fica ali, e aquele fogo... Fica ali parado. Sabe? E derretendo. Eu digo que derreteu, a chave de fenda na minha mão, derreteu o alicate. Eu tinha ele, não sei como foi, em tantas mudanças, sumiu. Era todo assim, que nem os dentes, assim, mas... E eu não toquei nada. Ele se derreteu aqui, uma parte da chave de fenda, sei lá o quê, que saiu queimando a camisa, caiu a calça, caiu no meu pé, que furou o meu pé. Só essa parte. Só que daqui, do alto da minha cabeça até a altura do umbigo, por que a altura do umbigo? Porque eu não disse que eu era bem vaidoso, cheio de onda, eu não era praia, não me permita Deus, que a praia é algo, né? Que Deus criou. Eu não era praia, não, eu era cheio de onda. Eu era aquele cara, sabe, não roubava, não matava essas coisas, mas eu era cheio de gracinha. Sim. Só que Deus estava olhando para mim. Com certeza. Né? E ali uma camisa jeans, né, assim, por isso que eu me queimei. Olha, daqui para cá, aqui, a camisa jeans queimou, mas em tudo que era jeans, um pano grosso, não queimou por aqui. Por que aqui queimou? Porque estava tudo aberto por aqui, até a altura do umbigo estava aberta a camisa. Sim. Primeiro eu estava trabalhando, queria ficar mais à vontade, né? Para não ficar preso, né? A camisa, pano jeans é grosso, né? Ali a saia da irmã, né? Grosso, né? E era jeans mesmo. Então eu abri e deixei aqui. Só que aqui do alto da cabeça, e o barbudo, vaidoso, barbudo. Barbudo. Uma carteira. Muito cabelo? Já tinha muito cabelo ainda? Tinha, mas queimou, né? Aí, Deus. Ali aquela descarga elétrica me queimando, me puxando, e eu sabia que eu ia morrer. Meu Deus. Meu Deus, eu sabia que ali era o fim. Eu sabia que ali era o fim. Tava cozinhando ali. Tava. E outra coisa, as pessoas que recebem uma descarga elétrica, ele vai diminuindo. Se não for arriar das tabocas lá, ele vai diminuindo, que se o sapato, uma caixa de sapato fosse maior, dava para enterrar o camarada. Que ele Meu Deus, assim, Rogério. Todo o líquido do corpo vai embora. Suga tudo. Fica preto que nem uma borracha. Encolhe. E ali Meu Deus. Só que, aleluia, eu creio que o Espírito de Deus, que não perde para ninguém, eu creio que ele fez assim, eu creio. Eu não senti nada, entende? Eu creio que ele fez, clama. Foi a minha felicidade. Glória a Deus. E eu disse assim, eu posso dizer como eu disse lá, não posso? Não vou falar tão alto, mas eu disse assim, ó, Deus
tem misericórdia de mim. Não deixes que eu morra, nem que eu fique cego, eu que ainda quero te servir. Isso eu disse. Na hora do choque, na hora da descarga. Aí lá em cima, a chave, que chamam as tabocas, arriaram-se e eu... Então o Senhor já começou a agir por aí. Só que queimou mesmo. Eu era barbudo, bem barbudo, uma carteira de cigarro no bolso, porque não podia faltar cigarro, outra dentro da bolsa, porque se eu acabasse aqui, tinha que ter ali, tá entendendo? E ali, só que eu agora, o Arão e outros, eu só ouvia a voz, blá, blá, blá. E ali, minhas irmãs, e me levaram para o pronto-socorro, lá no Trapichão, que era o pronto-socorro, sei que, Trapicha. E lá me puseram para lá, me puseram numa maca. E tá, daqui a pouco, irmão, vocês que estão ouvindo. Eu estava aqui numa sala grande. Só que tinha um buraco ali naquela parede, assim, do tamanho de, me permite a expressão que eu vou usar, do tamanho de um caixão de defunto. Caixão. Sim, um caixão. Né? Caixão. Só que não era um caixão. Mas tinha um buraco e tinha uma peça lá. De repente, essa peça sai de lá. Eu vou fazer para vocês entenderem. Aqui está a parede, aí essa peça sai da parede e fica aqui. Era como se fosse um grande caixão, só que era uma banheira. Uma banheira. E começou a encher e eu lá. Encheu a banheira. Eu não disse que eu era barbudo? Aí não queimou tudo? Uhum. Daqui a pouco uma moça, seu Jairo, olha, o senhor precisa entrar nessa banheira aqui para passar, não pegar contaminação. Só que tá tudo... Parecia, me permite a expressão que eu usava, parecia que eu estava num pedacinho do inferno. Era um ardor que eu não tinha mais como respirar, não tinha mais nada. Meu Deus. Era insuportável. Uma queimadura pequenininha no braço, a gente já não aguenta, imagina... Exatamente. E, inclusive, os médicos lá, depois do processo, que eu já vou até adiantar, os médicos me explicavam, já depois de isso, os médicos diziam, olha, seu Jairo, o seu caso é muito sério, porque a eletricidade, ela não queima só a superfície que a gente está vendo, ela aprofunda como um raio-x. É por isso que o seu caso é muito sério. Vamos voltar para aqui, para essa banheira. Aí eu vi água e eu estava aqui me queimando, como eu já frisei, parecia que eu estava num pedaço do inferno. E disse, vai ser bom eu entrar naquela água, que vai refrescar. Não, foi pior. Meu foi Deus. Mesmo, mas o pior não foi entrar na água. Se segura aí. Aí eu me deitei ali, ela disse, o senhor vai se deitar e não se levanta. Eu não entendi nada. Do outro lado foi o que eu entendi. Não era na parede? Não veio pra cá? Uhum. Aí quando eu deitei, que fiz que nem um mergulho. Aí a banheira passou pro outro cômodo. Aí eu já saí em outra sala. Assim, eu passei por esse processo. Eu já saí em outra sala. Aí todo molhado, quando eu me levantei, quase sem fôlego, e aí é que queimava. Parecia que tinham jogado gasolina, álcool, sei lá o que, atearam o fogo. Só tinha água ali dentro. Eu não sei se tinha um outro produto. Eu sei que eu me deitei mergulhou ali? Mergulhei ali. E a dor? E saí do outro lado. A moça chegou, porque estava tudo queimado, me ajudou por aqui, me levantou e disse, deite aqui. Aí eu deitei, na maca. Irmã Evelyn, chega a ser doloroso pensar naqueles dias. Imagine vivenciar aqueles dias. Mas ela com um bisturizinho na mão, bisturi. Né? Eu acho que muita gente conhece, sabe o que é bisturi. É uma lâminazinha bem pequenininha, afiada, como uma navalha ou mais, né? Disse, seu Jairo, eu digo, sim, vou fazer sua barba. Como? Eu barbudo, todo queimado, aí juntou pele com barba, sabe? A boca... Mas eu não disse sim, que eu não falava. Isso aqui estava tudo colado. A boca estava colada. A boca colou. Colou tudo. E ali, minha irmã, a boca colada, quando ela disse, vou fazer sua barba. Eu queria dizer não. E outra coisa, a dor era tanto que eu não podia menear a cabeça, não podia balançar, nada, tinha que ser duro que nem um robô. Tudo ia. Era horrível, parecia que eu já estava... E ali, quando ela começou a botar o bisturi, meu Deus, por que eles fizeram isso, irmão Porque Jairo? precisava, por questão de infecção. O cabelo não estava queimado junto com a pele, ia infeccionar, e tinha que tirar. Eu não sei se foi pior a descarga elétrica ou... Ai, gente. Entendeu? Ai, foi terrível. Ai, Jesus. Aleluia. E aí eu só fazia não podia. A minha mão, tudo queimada aqui, parecia que tinha outra mão aqui em cima, que nem casco de jacaré, aquele negócio feioso. Por aqui, aquelas queuladas, aquelas coisas, mas tudo bom.
E tiraram, e ela ali tirando a minha barba. E saindo barba e pele. Quando ela terminou, que eu tava ali, morre, mas não morre, que eu tava mesmo, não tava suportando. Só que eu estava ouvindo muito bem, certo? Aí, às vezes, a pessoa está num ambiente, assim, médico, como se fosse inconsciente, mas eu não estava. O médico pensava que eu estava inconsciente, por isso que eles disseram isso. Aí, às vezes, não chega assim um doutor e uma doutora, ou um doutor, uma enfermeira, não chega um casal, né? Ou seja, duas pessoas. Aí um olhava para o outro, olhava para mim, passava a mão assim. Com certeza eu acompanhava com os olhos, porque ele dizia, eu não entendo como é que esse homem está enxergando. Só um milagre. Eles mesmos diziam, e eu não podia dizer que era um milagre, porque eu não falava, estava lá duro, que nem um robô. Aí chegava outro e dizia, ele está enxergando, só um milagre. Só que daqui a pouco começaram a dizer, coitado, coitado. É aí onde está o mistério para as pessoas que estão me ouvindo e ainda as que porventura venham a me ouvir. E a gente sem Deus é uma lástima, me permita dizer isso. É uma verdadeira lástima um homem ou uma mulher sem Deus. Porque quando eu ouvi essa frase, coitado, escuta só, não era porque era coitado. Aquele outro mais jovem do que ele, se era mais jovem, tinha tudo para se recuperar antes de mim. O acidente dele foi menos do que esse. O acidente de alguém antes de mim. E aquele só durou 9 dias e esse, coitado? Quando eu ouvi Olha isso. Só. E disse, Jesus, eu vou morrer? Pense. O desespero que me deu. E eu não podia fazer nada, eu não podia correr, não podia nada. Em cima de uma maca lá deitada. E a sua esposa apareceu nesse momento? Não, eu passei... Sim, não, nesse dia, porque era o primeiro dia ainda. A minha esposa só apareceu depois, que não consegui, não podia entrar, que eu estava na UTI, não podia entrar. Sim. Certo? Mas não sei por que deixaram ela entrar por outro lado e me ver pela janela. Sim. Então, eu parei que eu estava... Que o senhor estava ali. Senhor, será que eu vou morrer? Sim, será que eu vou morrer? E digo, Jesus, eu vou morrer, meu Deus. Ai, me bateu o medo, mas o medo é tão grande. Só que quando a gente sabe, entre aspas, que vai morrer, a gente quer fazer um acordo com Deus, um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Mas já vai morrer, para que mais pacto, nem aliança? Só que o desespero faz isso. Aí eu prometi, olha, Senhor, não deixa eu morrer não, porque eu vou... Olha só para minha mão, viu? Olha, Senhor, eu vou fazer isso, mas isso. Aí acabava assim, os dedos, eu ia para outra mão. Não que eu fosse, na mente. Olha, Senhor, eu ainda faço mais isso. Faz não. Porque quando eu saí, eu não fiz. Era só o desespero que fazia com que eu agisse assim. E ali... me colocaram para lá e me levaram para um quarto, que eu não sei que quarto era aquele. Só que as 2 eram muito, e a hora ia passando, e quando eu não sei se era 2 horas da tarde, já 3 horas, porque esse acidente foi 20 para as 6 da manhã, esse acidente, viu? O serviço era de emergência e eu tinha que começar aquele serviço cedo e terminar cedo, porque só podia fazer tudo isso em um dia. E não podia parar aeroturismo, entre aspas, entendeu? Era muita coisa que tinha lá. E ali... lá no hospital, né? Já no hospital, então me puseram lá na maca e eu fiquei lá, eu digo, meu Deus. E as horas foram se passando, por isso que eu frisei que foi 20 para as 6 da manhã o acidente, eu não sei se era 2, 3, 4 horas da tarde, só que quando vai chegando a tarde, as dores vão aumentando. E eu estava, entre aspas, agora que eu tinha feito um acordo com o Senhor, que disse, não deixe que eu morra nem que eu fique cego, que eu ainda quero te servir, então já me sentia servo do Senhor. Certo? E eu comecei ali na minha mente a dizer, Jesus, me ajuda aqui, aí tá doendo, Jesus, eu tomara que chegue a noite, porque a noite refresca. A minha oração devia ser o contrário, né? Porque a noite aí é que dói. Aí não é o dobro, não, é o triplo, é sei lá o que, de dor. Mas era uma dor que eu não suportava mesmo. Ao ponto que eu acredito que eu morri. Vocês aí é quem vai dizer se eu morri ou se eu não morri. Aleluia. Alta hora da noite, eu não sei, tinha, depois dos dias foi que eu fui ver que tinha relógio lá na parede, mas eu estava lá preocupado com o relógio, estava preocupado com a minha dor, que era demais, insuportável. E lá vai a noite se adentrando, eu não sei se meia-noite, glória a Deus, eu não sei se 1 hora da manhã. Aí, por exemplo, se eu estou aqui, aí se tem essa parede na minha frente, e essa, né? Aí é como se essa parede saiu da minha frente. Aí, ao longe, bem ao longe, aí eu vi uma luz, a luz era mais desse tamanho assim, certo? E aquela luz foi crescendo, quando ela chegou mais do tamanho de uma lua cheia, nesse tamanho, ela não cresceu mais assim, ela cresceu oval,
crescendo para baixo. Cresceu. E quando ela foi crescendo, aí eu vi que foi pegando forma, né? Aquela luz foi pegando forma de homem. E ali eu pude ver, no meio daquela luz, 2 braços fazendo assim, as pernas também andando. E lá vem, eu comecei a me maravilhar com aquela visão ali, né? E eu fazia... eu comecei a me alegrar. As dores... Posso falar? Não posso? Pode. É como se tomou Doril. Sumiu. Eu não estava mais sentindo dor. Só porque eu estava... Aleluia. Vendo a luz. Vendo aquela luz. E aquele lá vem. Aí Davi, que era um homem que vinha assim. Amém. Aí quando ele aproximou-se de mim... Aleluia. Nas vestes dele, era como se fosse... Eu acho que vocês vão entender. Não tem lâmpada LED. A lâmpada incandescente de antigamente, ela queimava e queimava. Quando ela queima, vocês já viram a lâmpada LED queimada? Ela acende bem suave, aquela coisa bem... muito, parece até que nem está acesa, certo? Então era como se fossem as vestes dele. Não estou dizendo que as vestes de Jesus eram de luz, não era a veste. Só que... E vocês vão saber se esse homem era Jesus ou não, ou sei eu que estou inventando moda, né? Vocês vão saber, peraí. E ali, por isso que eu disse, vocês também vão saber se eu morri ou não morri. 2 coisas, né? Vão saber se eu morri ou não morri. E vão saber se aquele homem, se era Jesus ou se não era. E ali lá vem aquele homem, vem aí... Sim, e nas vestes dele, que era bem suavezinha, né? Como se fosse uma luz bem suave. Aí saía como que uns raios, um fazia assim, outro fazia... E eu olhava assim, eu não olhava para o rosto dele porque era só luz. Não conseguia ver, mas as vestes daqui para baixo eu via. E era como se fossem umas luzes. Um fazia assim, outro fazia assim. Eu ali maravilhado com aquilo. E ele estendeu a mão e eu toquei assim na pontinha. Olha para cá, gente. Eu toquei aqui na pontinha dos dedos dele, ó. Pronto. Aí ele disse, vamos, venha ver o que está acontecendo. Não, ele disse, vamos, acompanhe-me primeiro. Aconteceu, foi outra história. Vamos, acompanhe. Aí eu saí acompanhando aquele homem, certo? Só que quando eu andei por volta de uns 7 metros, acho que nessa faixa, é muito mais do que essa parede aqui. Então eu senti vontade de olhar para trás. E eu olhei. E eu disse, como é que eu posso estar ali se eu estou aqui? Então eram 2 pessoas. Então lá estava o meu corpo lá. E inclusive eu pude ver, né? Porque antes eu não tinha visto, porque eu não tinha espelho. Na sala do hospital não tem espelho. Era muito horroroso, viu? Era um monstro mesmo. Mas tudo bom. Como é que eu estou ali se eu estou aqui? Então isso aqui, quando eu olhei assim, irmã Evelyn, eu já estava com as vestes. Quando eu fiz assim, é porque essa camisa tá manga apertada, mas quando a gente tem umas vestes, isso aqui desceu, isso aqui meu estava diferente, não era o que estava lá todo queimado, parecia casca de jacaré queimado, não era jacaré normalzinho na água não, certo? Aí ele disse, vamos, foi quando ele disse, venha ver o que está acontecendo, dê licença, é onde, aleluia, essa lagrimazinha que sai aqui ainda é consequência do queimado, viu gente? Uhum. Pode ver que sai mesmo. E é só esse olho. Esse daqui não tem nada. Eu posso passar aqui, ó. Não sai nada. Mas tudo bom. Nosso irmão apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, não é? E ele continua ali prosseguindo muito bem. Mas tudo bom. Glória a Deus. Então ali, o Senhor saiu do corpo, viu? Olhou para trás. Eu vi o meu corpo lá. Como assim? Eu tô aqui, tô aqui. A ficha caiu aí? O que estava acontecendo? O senhor se perguntou, será que eu morri? Não. Sabe por quê? Me permita eu frisar esse ponto. Eu frisei há poucos que vocês vão dizer se aquele homem era ou não era Jesus, porque eu tenho a convicção que era Jesus. Então, quando se está com Jesus, não se pergunta nada, não se pensa nada, só acompanha o mestre. Meu Deus! É algo tão maravilhoso que... Que tremendo. É algo tão maravilhoso que às vezes eu fico, Jesus, vem de novo, leva... Só que foi eu que pedi, lá no finzinho vocês vão ver que foi eu que pedi para voltar. É por isso que eu estava com ele lá. E ali ele disse, vamos, venha ver o que está acontecendo. E ali ele me mostrou, gente, é algo tão sobrenatural que eu, Jairo, só que agora com os olhos espirituais, né? Porque o corpo ficou lá. Eu não disse como é que eu estou ali se eu estou aqui. Então o corpo ficou. Eu estava em outra dimensão, como se diz no popular. Se é que é possível dizer assim, certo? Jairo, ficou lá. É por isso que eu digo que eu fui arrebatado em espírito. Conforme Paulo disse, não sei se no corpo, fora do corpo, eu só sei que eu fui. E o mestre estava comigo. Venha ver o que está acontecendo. Quando ele disse, venha ver o que está acontecendo, aí é como se tivesse, vamos supor que isso aqui, para vocês entenderem, vamos supor que isso aqui fosse a Terra, o tamanho da Terra. Eu via toda a Terra.
Por isso que eu disse, eu era invencível, eu estava... Você entende? Uhum. Eu não precisava de avião, nem de foguete para estar andando com o mestre, não. O mestre aqui e eu aqui. Ele só estava um pouquinho à minha frente, uns 70 centímetros à minha frente. Eu aqui, ele aqui um pouco à minha frente, certo? Eu vi as costas dele, o cabelo dele, e ele, certo? Mas vamos lá. O senhor andou, voou? Voei, flutuei com ele, flutuei. Eu não tinha tapete voador, não tinha disco voador, não tinha nave espacial, não tinha avião, helicóptero, drone. Não tinha isso. Era o mestre e eu. Venha ver o que está acontecendo. E eu vi, eu contemplei. Vamos supor que isso aqui fosse a Terra, né? A imensidão da Terra. E eu via a Terra aqui, ó. Até uma formiga, se eu quiser. Olha o extraordinário de Deus aí. Até uma formiga, gente. Não estou mentindo, não, porque se eu mentir, o inferno está de boca aberta me esperando se eu mentir. E de lá eu quero distância. Que experiência, irmão Jairo. E de lá eu quero distância, porque o pouco que eu me queimei já é o suficiente. Eu não quero nem passar na porta do inferno, quanto mais misericórdia. Ir para lá. Então eu não vou mentir. Eu estou dizendo a verdade. Quem crê, amém. Quem não crê, amém também. Ninguém é obrigado a crer. Justamente. É bom então eu isso. vi toda a terra e era como se tivesse, gente, eu não estou dizendo que tinha. É como se tivesse um grande arado, do tamanho que era a terra, tinha um grande arado. Como se... O que é isso? Porque um arado é aquele... Inclusive a Bíblia diz que quem lança a mão do arado e olha para trás, mas não é esse arado. Eu estou falando do arado daquele que acopla a um trator que está rasgando a terra para plantar a cana, feijão, não sei das quantas. Não vem aquele rasgando... Isso. Rasgando aquilo tudo ali, não é? Né? Isso. Pronto, era como se tivesse um grande arado. Por quê? Porque na terra eu só escutava lá embaixo, eu lá no alto com o mestre. Era no alto, bem alto mesmo, e eu via. Só que eu escutei dizer, Jairo, mas antes do Jairo eu só escutava, ai, ui, socorro, misericórdia, me tire daqui, eu quero sair daqui. Era a música top, lá de baixo era essa, eu lá no alto. Aí, de novo, ai, ui, socorro, eu quero sair daqui, misericórdia, me tire daqui. Era isso que estava acontecendo. E por que estava acontecendo? Quando eu olhava, eu via árvores, carros, trem, avião. Eu não via toda a terra. Navio, gente, animais, todo tipo de cavalo, boi, tudo se contorcendo na terra. A terra estava como se tivesse um grande arado, ou seja, se fosse um liquidificador moendo tudo aqui, por cima da terra. Não era a terra se derretendo, era a face da terra. Sim. Certo? E ali naquele ai, 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 um moço, é onde entra aquelas 3 palavrinhas que eu disse, certo? Aí um moço, que foram 3, um disse, Jairo, às vezes a senhora, irmã Evelyn, já escutou alguém dizer, Evelyn, e a senhora fica esperando a segunda vez para ver se reconhece, de novo, não é? sim. Pronto, foi assim lá. Jairo, eu disse, quem será? Quando ele repetiu, Jairo, eu disse, eu estou aqui, vem. Aí ele se colocou aqui na minha esquerda, certo? Não tinha tapete, não tinha nada, do jeito que eu estava em pé, ele também estava. E o mestre aqui. Sim. Por que o mestre? Aí esse homem começou a falar do que estava acontecendo na terra lá embaixo. O homem que ouviu a voz e chamei. Eu estou aqui, vem. Ele se posicionou na minha esquerda e ali começou a falar. Só que, é por isso que eu digo, quem será esse? Será que era Jesus? Olha aí se era. Eu queria dizer para esse homem, deixa eu lhe apresentar Jesus. Então quem era esse? Aleluia. Não era outro, não é? Uhum. Aí eu querendo, só que nas coisas de Deus, já que o mestre estava aqui, não é tudo decentemente com ordem, não é? Aí eu tinha que esperar que ele me desse oportunidade de falar. E ele falou tanto e disse uma besteira que para muitos é besteira e é muito sério. E eu vou dizer aqui para que as pessoas venham a se conscientizar para não dizer, porque eu vejo o pai dizer com o filho dizer com o pai. E eu vou dizer essa palavra, me permita Deus a expressão. Aí esse, conversando, disse essa P-O-R-R-A. Uhum. O R-R-A ainda estava no fim. Ele desceu. Abriu nos pés dele, do diâmetro que era o corpo dele, abriu um furo e ele desceu com mais de 1000. Ao ponto que eu me inclinei e disse, você não pode dizer isso aqui. O senhor falou. Eu falei, você não pode dizer isso aqui. Mas só que ele desceu. Ele estava conversando. Quando ele disse essa palavra, ele desceu. Esse ser era o quê? Era uma homem, pessoa, um homem. Era um homem, um rapaz. Que, inclusive, quando ele me chamou, eu conhecia. Hoje eu não sei quem é. Depois que passou, eu não sei quem é o rapaz. Sim. Nesse momento, lá, o senhor sabia quem era. Eu sabia quem era. Eu estava conversando e eu queria apresentar Jesus. Uhum. Quando ele falou, tudo desceu.
Quando ele desceu, você não pode dizer isso aqui. Me voltei para aquele homem e disse, por que, Senhor? Eita, eu nunca vi tanta segurança, tanta tranquilidade em toda a minha vida. Aquele homem, ele não precisa olhar para mim, nem se justificar, ele só fez dizer, ele teve o que mereceu. Aí, ó, daqui a pouco outro, Jairo, para ganhar tempo. Eu estou aqui, vem. Não tinha mais furo, não tinha nada, outro no mesmo lugar. E começou falando do ocorrido lá, que estava, né? E eu queria que ele parasse para dizer, esse é Jesus. Mas ele não parou. Aí essa fula... Sim. Você não pode dizer isso aqui. Me voltei para aquele homem. Por quê, Senhor? A mesma coisa. Sabe aquela tranquilidade? Sabe o poderoso, o dono de tudo, que manda em tudo, que faz tudo como ele quer? Ninguém vai revogar. Aleluia. Ele teve o que mereceu. Jesus. Terceiro e último. Já, estou aqui, vem. Falou, não me deu oportunidade para mim dizer, esse é Jesus. Primeira palavra, depois, né? Não sei o que eu sei, essa fresca. Aham. Aí eu... Desceu. Do mesmo jeito do primeiro e do segundo. 3 palavrinhas. Você não pode dizer isso aqui. E aí eu estiquei o grito. Aí me voltei para aquele homem e disse, por que, Senhor? Da mesma sorte. Ele teve o que mereceu. Aí eu temi. Eu não vi 3 descer. Eu não vi 3 descer. E foi uma descida horrenda. Era um grito ensurdecedor, desesperador que eles estavam, todos 3. Só que ele, o mestre disse, ele teve o que mereceu. Aí eu temi. Aí eu gritei. Ele não gritou para baixo. Aí eu gritei aqui. E eu, Senhor? Ele sem olhar para mim, sem nada. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, o Senhor era comigo por causa de quê? Eu disse alguma palavra? Não, né? Eu estava ali, né, com ele, né? Uhum. Eu não disse nenhuma palavra que, para muitos, é uma palavrinha, mas é um palavrão terrível. O Senhor não aceita isso. Ele não aceita. Não, irmão. E eu vejo os pais dizer, pai, tu é cheio de... Isso. Aí o filho, pai, vai para uma... Sim. Que não convém frisar mais, né? E fica essas 3 palavras ali naquele jogo e o inimigo se ir andando, gostando, batendo palma e até dançando no meio desse povo. É assim. Mas quem serve ao Senhor, quem procura guardar os mandamentos, que a gente procura guardar todos os dias. E se não for a mão de Deus, a gente não guarda mais nenhuma vírgula, porque quando eu estava afastado eu não guardava nada, certo? Quer dizer, então, se a gente não tiver Deus na vida, não guarda nada, a gente se engana. E o mundo está aí, iludindo. Então, quando o terceiro caiu, que eu disse, não temas porque eu sou contigo, aí agora ele disse, vamos, venha ver os campos. E ali ele me mostrou, não vou mostrar nada, vou só olhar a hora. Aí ele me mostrou os campos, meus irmãos, minhas irmãs, que coisa linda. Na terra não existe. Não existe. Eu creio que ali, me permita Deus assim frisar, que ele não me disse que era, eu que estou pensando. Eu creio que era uma parte do paraíso. Uma parte. Sabe por quê? Era muito lindo. Não tem as árvores de lá, não é igual as daqui. Não? Não. É como se o caule fosse aveludado, é algo diferente, é tudo... É bem organizado. Uma floresta, mas é organizado. Os campos são organizados. O senhor tem como descrever os detalhes dali? Olha... O que o senhor consegue lembrar? Não, o que eu consigo lembrar é que é maravilhoso. As árvores não são árvores. Não tem como descrever. Na terra Qual a nossa... sensação que o senhor sentia? Era o prazer que não tem na terra. Um prazer daquele jeito. Você vê... E sem contar que eu pude ver um rio. Isso é que é muito lindo. Eu pude ver um rio e depois vim, fazia assim. Agora, eu acho que vocês vão entender. Porque nem eu mesmo entendi. Lá eu compreendi, mas veja só. Tem as margens do rio. Era como se as margens do rio conversassem com a água. E a água conversava com a areia. Aleluia. Meu Deus. Era algo estranho. Eu não sei como explicar, irmã Eve. Tudo comunicado. E tudo isso não era porque eu estava ali. Era porque o mestre estava. Eles estavam regozijados, estavam felizes, estavam... Eu não sei nem o que dizer como era que eles estavam. E eu pude absorver essa alegria deles por causa dele, do mestre. E eu olhava assim, olhava para ele, e era como se eles dissessem, não é, eles não estavam dizendo, o rio não estava falando comigo, peraí, não é assim.
Mas é como se ele estivesse dizendo, aí, tudo isso é por causa dele, é ele que ele é digno, tudo é dele, tudo é para ele, é por ele. Aleluia. Aleluia. Darabaçou. Aleluia. Ai, Jesus, que saudade de ti, Senhor. Ai, aleluia. Ai, mano, desculpe vocês, me desculpem. Mas não tem como falar dele e não sentir ele. Ai, Deus. E não imaginar como vai ser naquele lugar, irmão Jair. Essa é a nossa esperança. Aleluia, Jesus. E aí, ali o rio, alegre, feliz. Quem já viu um rio alegre, feliz? Eu vi. É verdade. Quem já viu? Um rio alegre, feliz. Só nos livros infantis. O rio regozijado, minha irmã. Glória a Deus. E ali aquele rio, e ele me mostrou, depois do rio, não sei se... Eu só sei que ele não me mostrou mais, é assim, os campos. Aí ele disse, agora vamos. Aleluia. Agora vamos. Olha, eu estava lá num campo que eu não sei onde era aquele lugar. Num rio que eu não sei onde era aquele lugar. E agora ele me diz, vamos, venha ver o meu povo. O povo dele, né? Vamos, venha ver o meu povo. E ali quando eu pude ver a palavra povo, ainda estava no ar, povo. É bem rápido, é num piscar de olho, eu acho que é menos que um piscar de olho. Disse, vamos, venha ver o meu povo. Aí eu já estava acima de 2 cidades. Uma um estilo barroco e outra um estilo mais, vamos dizer, nos dias de hoje, né? Sei lá, convencional, sei lá, mais moderna. Sim. E ali eu olhava, e ele foi quem disse, não fui eu, ex-Israel. Ele não disse, vamos, venha ver o meu povo? Aí ele mesmo disse, ex-Israel. Eu disse, Israel. Mas eu não dizia, eu só pensava, só na minha mente, né? Sim. Eu dizia, Israel. E ali, gente, aleluia, eu pude ver, glória a Deus, aquela cidade no estilo barroco, como eu já frisei, uma outra cidade mais moderna, mais sofisticada. E eu olhando, contemplando aquela cidade, só foi isso que ele me mostrou de Israel. Só que ele disse, às vezes vem um, tira um. Às vezes vem outro, tira outro. Mas esse povo ainda vai contar muita vitória. Só que de repente, eu não estava em Israel, Jesus não mente, né? Claro que ele não mente. Ele não disse, ex-Israel, então não era outro lugar, era Israel, sabe? E quando ele frisou, às vezes vem um, tira um, às vezes vem outro, tira outro, mas esse povo ainda vai contar muita vitória. Eu é que estou dizendo muito, ele que disse, esse povo ainda vai contar muita vitória. Foi a expressão dele, eu é que estou dizendo muita vitória. Só que agora ele diz, agora vamos, venha ver o seu povo. Ainda há pouco ele disse, venha ver o meu povo. Agora ele disse, vamos, venha ver o seu povo. Aí a palavra povo ainda estava no ar, eu já estava no... Lembra onde eu me encontrei com a minha cunhada, Luzia, e... Sim. Aquele mesmo cruzamento. Aí eu estou acima, só que agora acima, né? E eu vi a minha mãe vindo na rua A para se encontrar com a Luzia, na rua Nordestina, ali no cruzamento, e todas as duas com pressa, com muita pressa. E eu olhava lá do alto. Eu disse, mas por que aquela pressa? Mas era minha mãe, a minha cunhada Luzia. Eu olhava. E as duas, às vezes você não está numa esquina e vai se encontrar com alguma, você não está vendo que tem uma esquina, né? Não tem prédio. Sim. Né? Aí quando desocupa, que chega, e você aí se alega, fulano, né? Pronto, foi isso que aconteceu. Aí a minha mãe, vamos embora, Luzia, naquela pressa. Aí a Luzia, eu já vou, dona Benedita, que o nome da minha mãe era Benedita. Já vou, dona Benedita. E as duas se encontraram, a Luzia com o cabelo grandão, assim que nem o seu, e as irmãs crentes têm um hábito, não sei se a senhora faz isso. Aí pega o cabelo, enrola assim, puxa por aqui, né? Não puxa? Aí a Luzia pegava o cabelo, fazia assim, a minha mãe, bora, Luzia. À medida que a Luzia fazia assim, era como se a Luzia retardasse um pouquinho. Sim. E minha mãe com pressa. E vamos lá, já vou, dona Benedita. E foi, andou uma quadra, eu e o mestre ainda, né? Eu e o mestre ali. É por isso que eu estou aqui, daqui a pouco vocês vão ouvir. Amém. Aí andou uma quadra, 2, 3. Na terceira quadra, lá no Tabuleiro Novo, hoje tem o Banco Itaú. Na época eu não sei o que era que tinha lá, não sei.
há muitos anos passados, não sei se era Banco do Brasil, nem sei se não tinha banco. Só sei que as duas haviam de atravessar a avenida para vir para a Avenida Maceió, para a Assembleia, certo? Que elas congregavam ali. E ali, as duas, né, vinham na quadra, quando viraram assim para entrar nessa rua que já dava acesso na Avenida Durval de Góes Monteiro, aí aleluia, o meigo Nazareno, ai Jesus, deixa eu chorar não de novo. Aí ele voltou-se para mim, voltou-se em voz, ele não olhava para mim, ele não olhava para nada, ele não precisa olhar para nada não. Aí ele perguntou, quer ficar comigo ou quer voltar para o seu povo? Eu não estava vendo o meu povo, minha mãe aflita, minha cunhada também, tudo com pressa. Só que aqui eu estava no bem bom, lembra que eu disse que eu estava lá todo queimado, com só que o daqui não tinha nada queimado, eu estava ó, e ali... Quer ficar comigo ou quer voltar para o seu povo? Eu olhando o meu povo, vendo a aflição, disse, Senhor. Só que eu esqueci que se eu voltasse, não era do jeito que eu estava, né? Eu disse, Senhor, eu quero voltar para o meu povo. Aí ele me advertiu. É aí onde está o mistério, para quem ouvir essa live. A pergunta foi, quer ficar comigo ou quer voltar para o seu povo? Disse, Senhor, eu quero voltar para o meu povo. Vendo a aflição do meu povo, eu achava que voltava, conversava lá e depois ficava tudo bem de novo com ele, né? Agora, fazer que nem o povo agora fique. Aí ele me advertiu dizendo, olha, bem assim mesmo, bem sucinto, tranquilo, seguro, que eu nunca vi coisa, só ele mesmo. Olha, desta vez tu lembraste de mim na tua angústia. E de outra vez. E eu não lembrei na angústia, quando eu estava, morre, mas não morre. Deus, tem misericórdia de mim. Não deixes que eu morra, nem que eu fique cego. Eu que ainda quero te servir. Eu não disse, eu não clamei. Olha, desta vez tu clamaste. Oh, glória. Né? Sim. Desta vez tu lembraste de mim na tua angústia. E de outra vez, boquinha, por que tu fosse dizer isso? Sai daqui dessa boquinha. Senhor, eu não sei. Eu quero voltar para o meu povo. Aí, de novo, lá no hospital ele não disse, vem. E eu toquei assim na pontinha dos dedos dele. Pronto. Lá no hospital ele disse, vem. Aí quando eu disse, Senhor, eu não sei, eu quero voltar pro meu povo, já pela segunda vez, ele só fez fazer assim. A mão dele não suspendeu nada, não. Ele só fez fazer assim, irmã, só fez virar um pouquinho. Eu digo que eu vi a mão dele virar. Então vai. Aleluia. Então vai. Sabe aquela, me permita dizer a expressão que eu vou usar, sabe aquela doideira lá no hospital de queimou, de angústia, de desespero? Lá vou eu no mesmo corpo, cheio de dor. Tinha esquecido. Mas não podia falar, porque tudo estava colado, isso aqui, queimado, juntou pele com lábio, com carne, com barba, com tudo. Eu queria falar e não conseguia. Isso foi a primeira noite para amanhecer o segundo dia. Primeiro dia no hospital, chegou à noite, aconteceu isso. E ali, minhas irmãs, quando ele disse, então vai, eu estou lá no hospital de novo. Na minha mente eu estava dizendo, Jesus, eu quero ir, Jesus, mas eu não falava. Eu não tinha saída. Não foi eu que disse que eu queria voltar. Eu esqueci que eu ia voltar para aquele corpo lá todo queimado. Não era esse que estava aqui. Aí quando eu me vi, irmã, que desespero que me deu. Sabe? Me deu um desespero que eu não tenho como me expressar tamanho desespero. Não tem como. Volta pro corpo. E volta a sentir as dores. E agora a boca também coladinha por causa do eu não queimado. Podia gritar. E ali, só sei que 14 dias, no 14º dia, só que a minha esposa foi me visitar antes disso. Minha esposa foi me visitar, não deixaram ela entrar, né, porque não podia, estava na UTI, etc, etc. Só que ela foi e olhou, ajeitaram lá, ela olhou pela vidraça, né, conseguiram, ela viu uma janelinha que tinha, foi lá pelo corredor, e ela olhou, só que a minha irmã disse, olha, faça tudo, mas não chore, que não. Aí quando ela olhou, irreconhecível, ela disse que me reconheceu porque só botaram, a pessoa, me permite a expressão, fica nuzinho, peladinho, aí botaram só um paninho aqui por cima, né? E pronto. E então ela diz ela, depois que só me reconheceu por causa do meu corpo, porque isso aqui, parecia... Antigamente tinha um boneco, quem é da antiga, lembra, um boneco fofão, que chamava de fofão, que ele era todo engilhado. Aquele fofão era lindo, eu estava muito mais feio. E aí... Lá no hospital, para a gente encurtar aqui, no 14º dia, aí eu, de madrugada, já para amanhecer, o 15º dia, dessa vez eu vi que tinha um relógio, certo? Eu olhei a hora, aí eu levantei assim, fui ao banheiro e voltei, quando eu olhei assim, 15 para as 3. Ou seja, 15 para as 4.
3h45 da manhã. Eu olhei assim, tinha 3h45. Escuta só. Aí eu disse, me sentei na minha cama, né, que tinha era 5 leitos, né, nessa sala. Era grande, tinha 5 leitos, mas tinha 4 pacientes. Um leito era vazio. E o meu leito era o primeiro. E ali eu me sentei no leito e disse que não tinha nem como me ajoelhar, nem nada. Aí eu disse, Deus não tem que provar nada, tem? O senhor conseguiu se levantar? Eu fui lá ao banheiro, né? Fui ao banheiro, mas eu me levantava, né? Eu não estava acamado, ou seja, sem poder me levantar. E no 14º dia, já para amanhecer o 15º dia, 3h45 da manhã, aí eu disse, fui no banheiro, quando eu me sentei no leito, aí eu disse, Deus, veja só como é que é Deus. Aí eu disse, Deus, prova que estás comigo. Deus não tem que provar nada, tem? Pois é, mas em desespero, e ele age, né? Prova que estás comigo e me tire daqui hoje. Agora vê o restante dessa fala, que eu não vou nem dizer que eu orei. Eu conversei com ele. Eu disse, prova que estás comigo e me tira daqui hoje. Olha só, eu não estou exigindo, mas eu quero sair daqui hoje. Eu não estou exigindo, mas eu quero. Que negócio é esse? Né? Uhum. Mas eu disse isso. Deus podia dizer, você não sabe nem o que diz. Você diz que não está exigindo, mas está exigindo. Deus não podia dizer? Sim. Eu só disse isso. Prova que estás comigo e me tire daqui hoje. Eu não estou exigindo, Senhor, mas eu quero sair daqui hoje. E eu me ajeitei ali, estava com muita dificuldade, porque as pessoas, quando vai deitar, geralmente se apoiam em alguma coisa, tudo queimado. Até o ar, que eu não conseguia botar né? Primeiro que estava fechado, mas tinha um furinho, né? Ou pelo nariz, eu não sei. Aí até o ar que saía, assim, no meu nariz, era insuportável. Incomodava. Eu só andava assim, com as mãos para cima, porque se eu baixasse, o sangue descia. Misericórdia de Jesus Cristo, me socorra aqui. Era horrível. Prova que estás comigo, me tire daqui hoje. Só que, quando eu disse me tire daqui hoje, por que eu disse isso, me tire daqui hoje? Porque nesse 14º dia de manhã, a doutora lá que vinha, né? Aí veio, aí eu disse, doutor, com muita dificuldade, olha só. Para vocês entenderem, depois eu vou falar dele, mas eu dizia assim, ela não descolava o lábio? Sim. Eu digo, doutor, pelo meu quadro clínico. Aí eu vou dizer direito, doutora, pelo meu quadro clínico, a senhora acha que eu vou sair daqui quando? Eu perguntei a ela, no 14º dia de manhã, certo? Aí ela disse, oxe, seu Jairo. Tinha um rapaz por nome Wirenberg que queimou-se num carro, ele e o pai dele, preso num cinto, né? Preso no carro, incendiou e estava lá. Tinha o Roberto, que era um outro lá, que estourou uma lata de tino lá nele, entre as pernas, que foi um Deus nos acuda. Por que eu estou dizendo isso? O Wirenberg, o pai dele e o Roberto. O nome do pai do Wiren, eu não lembro. Mas eu lembro do nome do Wirenberg, um garoto de 16 anos, o pai dele e o Roberto. E ali eu conversei com a doutora isso, né, de manhã, e disse, pelo meu quadro clínico, a senhora acha que eu vou sair daqui quando? Aí ela olhou para mim, ela tem um hábito assim, com um roupão assim que nem você, né? Nem a senhora, me desculpe. Aí ela botou as mãos assim na cintura e disse, oxe, seu Jairo. Ela toda brincalhona. Alguém está lhe incomodando, seu Jairo? Não, senhora. Bom, não, senhora. Aí ela disse, oxe, o Iri, que era um menino, né? O Iri mexeu com o senhor, que menino geralmente é levado. O Iri mexeu com o senhor. Não, senhora. Então, senhora, não está faltando nada. Por que o senhor quer sair daqui? Aí, porque eu quero. Mas tudo bom. Ela, olha, eu lhe asseguro que daqui mais uns 8, 10 dias no máximo. Acho que não chega a 10. Ela, escuta só essa. Depois foi o meu desespero. Mais uns 8, 10 dias no máximo. Não chega a 10 dias. O senhor sai daqui. Tá, seu Jairo? Eu não gostei, mas fazer o quê, né? Uhum. E ali, gente, ela adentrou-se, falou com mais um, mais outro, né? E foi embora. Aleluia. Quando ela foi embora, a Wirenberg, geralmente, o adolescente, né, bem mais atirado, aí disse, ô, seu Jairo. Aí eu disse, oi, Wiri. Assim, oi, Wiri, da minha forma. Uhum. O que foi que ela disse mesmo? Mais uns 8 ou 10 dias eu saio daqui. Menina, esse menino botava a mão na barriga. Mas riu todo. Irmãos, minhas irmãs, esse garoto riu cerca de 2 minutos. Como se fosse uma atitude de zombaria, mas não era. Ele estava rindo porque ele achou engraçado. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ela não disse 8, no máximo 10 dias. Não chega a 10 dias. Para me agradar. Por quê? Aí ele ria, botava a mão na cabeça.
na barriga que soluçava. Ele fazia isso mesmo, de tanto rir. Tava queimado também. Tava queimado também, mas era só as orelhas, que ele tava lá demorando, que precisava fazer enxerto, não sei o que, na orelha, que é nervo, né? Não pega. Tá entendendo? Mas tudo bom. E ali ele ria tanto, aí ao ponto que o pai dele se sentiu incomodado e viu que eu estava incomodado de tanto riso. E disse, Willy, pare com isso. Tem jeito, rapaz, seja homem. Eu digo que eu ouvi essas palavras. Aí ele queria parar e não podia. Rapaz, e rindo, até que parou. Quando ele parou, desculpe, seu Jairo. Olha, desculpe, seu Jairo. Sabe por que eu ri, seu Jairo? Eu fiquei aborrecido, mas depois eu entendi. Eu nem respondi. Enturido lá, com raiva, trombudo. Cadê o riso dele? Aí ele disse, eu ri, seu Jairo. Ri muito. Ainda estou com vontade de rir, mas estou me segurando. Porque ele usou essa expressão, eu e pai, que era o pai dele, eu e pai, nós estamos aqui há 62 dias. Foi 62 dias. Ele e o pai dele estavam há 62 dias. Porque ia fazer cirurgia, não dava certo, ia fazer, né? Não decorreu. O Roberto, que era o outro que queimou uma lata de tino, já está há 83 dias. Olha, 62 e o outro 83. Eu digo que tinha até uma escadinha, 62. Por isso que eu não esqueço, né? Também não dá para esquecer, né? 62 dias, eles dois, e 83 o Roberto. Aí ele disse, desde que a gente chegou aqui, já do primeiro dia, doutora, a gente vai sair quando? Mais uns 8 ou 10 dias, mais uns 8 ou 10 dias. Ela disse com o senhor, isso é piada dela, sabe por quê? Para agradar o senhor, porque o quadro do senhor, o senhor sabe que é mais grave do que o nosso. Como é que o senhor vai sair antes? Aí eu sabia que eu ia durar de 83 para lá, porque o meu quadro era mais grave. Lembra-se que o médico disse que aprofunda como um raio-x? E os médicos disseram, seu Jairo, o seu quadro é grave. Os médicos, olha, seu Jairo, o seu quadro é muito grave. Por quê? Isso, por quê? Porque aprofunda como um raio-x. O senhor tem que ter muito cuidado. E ela usou essa expressão dizendo que eu ia sair, mas ela não fez por mal. Ela fez para deixar eu mais calmo, amenizar a situação, tá entendendo? Uhum. Só que o Willy, menino, não tem papo na língua, entregou. Isso. Entendeu? Ela diz assim, desde que a gente chegou aqui, ó, aí, 14º dia, passou-se de madrugada já do 15º dia, 3h45 da manhã, lembra? Sim. Aí eu disse, Deus, prova que estás comigo e me tira daqui hoje. Eu não estou insistindo, mas eu quero sair daqui hoje. Meu Deus. E aí? Aí, irmã, chegou de manhã. Sempre que vinha, toda de manhã, o café vinha. Eu só observava os outros comerem. Eu não comia. Meu Deus. Pão, leite, mamão, melancia, tudo de manhã. Tá entendendo? Suco, toda de manhã vinha. Aí o Irenberg pegava um caneco mais ou menos desse tamanho, só que era de alumínio, o caneco dele. E tinha uma colher também de alumínio, que só o cabo da colher era desse tamanho. Aí o Iri, adolescente, quando vinha o café, ele já ficava... Quando vinha lá na frente, ele saía para encontrar com a enfermeira do café, o carrinho que vinha do café. Aí vinha balançando a colher dentro do caneco. Blim, 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 ó, o café. Eita, lá vem o Iri, lá com o café dele, lá sentado na cama. E ali a enfermeira disse, o que é café? Aí perguntou, o senhor quer, seu Jairo? Aí eu, quero. Já falei, quero. Até ontem eu não estava falando dela. Ontem eu falei com a doutora. Hoje eu quero com todas as letras. Descolou a boca? Descolou. E só que estava tudo ardido. Certo? Eu passei 5 dias, os primeiros 5 dias que eu esqueci de dizer, eu dizendo, 5 dias, irmã Eva, 5 dias. Deus é minha testemunha. A gente não pisca? Pronto. 5 dias só dizendo, Jesus, não deixa eu piscar, e o piscar ninguém controla. Aí, não queimou os cílios tudinho, queimou, sei lá que é pestana, queimou tudo. Ai, gente. Aí conforme vinha nascendo e tudo inflamado, não vai nascendo aquele estoquinho? Aí quando piscava, ui, Jesus Cristo, não deixe não, Senhor. Ui. Meu Deus, quer dizer que o senhor ficava assim, tentava não piscar de jeito nenhum. Mas ninguém controla. Aí Jesus não deixa eu... A minha mente, a minha música era essa, 5 dias. Jesus não deixa eu piscar. Não era que eu cantava, na mente. Não deixa... Engolia seco. Ai, Jesus. Era como se ele dissesse, você precisa passar por isso, que é para você saber que você veredou por ali, você não voltou, você fumou, você fez isso, fez aquilo. E eu lhe chamei. E
A chamada tem um preço, né? A salvação para te alcançar foi pela dor. E a irmã não disse, se o senhor não voltar, a irmã disse que o senhor mandou dizer, o senhor Jesus mandou lhe dizer, se o senhor não voltar por esses dias pelo amor, o senhor vem pelo dia que foi. Ai, irmã, foi muito mais do que dor. Entendeu? Mas vamos lá. E ali eu controlava o piscar, mas pisquei. Mas no 15º dia já tomei café, peguei uma banda de mamão. Olha, gente, a banda de mamão era... Vou fazer assim pra cama, cadê? Era bem assim, ó, a banda de mamão, certo? Bem grande. Uma banda mesmo, mamão recheado. Me puseram uma colher, só que eu não tinha nem como pegar a colher, porque esses 3 dedos aqui estavam queimados. Só esses 2 que escapou por um tris, mas estava sapecado. Não, sapecado. Aquilo tudo ardido, doído, pele fina. 15 dias já. Tem marcas ainda? Ainda tem aqui, ó. Tô vendo. Ó, dá pra pegar na câmera não, né? Por aqui, mas eu vou... Mas não, né? Mas o último dessa minha fala vai ser ainda a cirurgia que o senhor fez. Vai ter tempo, não vai? Vai. Pronto. E ali, vamos ganhar tempo. E ali eu peguei o mamão e comi e tal. Aí comi o mamão, me deram um copo de suco, aí eu já botei num canudo, que antes eu não podia, até as enfermeiras tentaram. Convém frisar. Nos outros dias, num cantinho da boca, sei lá como, elas tentaram botar o canudo, ardia tudo, mas eu queria comer. Só que quando ela botava o canudo, né? Não aguentava. Que eu sugava. Você tem que fazer força para sugar. Pedindo para tirar e não tinha como tirar. E nem eu mesmo podia tirar. Era uma agonia, era uma terrível. A barriga parecia que tinha boi, vaca, mas era de fome. A fazenda todinha na barriga. Isso, tudo suculento, mas também estavam com fome. Se é que estava dentro da minha barriga os boi e a vaca. Horrível, horrível. Imagina. Só que comi, aí tomei suco, ainda comi mais não sei o quê. Foi suco, mamão, parece que foi 2 copos de suco. Sei lá, só sei que eu fiquei. Comeu tudo. Comi tudo. Graças a Deus. Só que depois do café, não demorava muito. Aí a doutora vinha. Todos os dias ela vinha, certo? E ela andava com chinelo que fazia tchaco, tchaco. A gente já conhecia de longe. Eita, a doutora já tá vindo ali. Eu digo, o próprio Willi era o repórter. Era ele que narrava. Eita, a doutora já tá vindo ali. Eu não disse que eu estava no primeiro leito. Ela entrava, aí tinha primeiro, segundo, o Willi, o pai dele e o Roberto. E ela sempre que entrava, convém frisar isso, ela sempre passava, bom dia, bom dia, bom dia, ia lá para o último, para vir saindo. Porque quando chegasse nesse primeiro, ela já ia embora. Eu acho que era a estratégia dela, para não estar indo, depois voltar falando de novo. Isso. Aí ela, bom dia, bom dia, bom dia, mas quando chegou lá no segundo leito, aí ela, seu Jairo, ela não foi até o último. Aleluia. Eu disse, Senhor, prova que estás comigo, me tira daqui. Oxe, isso é muito sério. Seu Jairo, aí voltou, disse, oxe, o que foi que houve, seu Jairo? Ô, gente, ela botava a mão assim mesmo, botava de uma mão assim. Ô, gente, o que foi que houve com ele? Ele tá tão bem, eu não estou entendendo nada. Ela usou essas expressões. Ô, gente, ele não tá diferente. Aí apontava, o Willi fazia assim, o pai dele também, o Roberto também, que ninguém tava doente das pernas, era só os queimados em outras partes, não era? E fazia no corpo, ao ponto que ela chegou e disse, oxe, seu Jairo, o senhor tá muito bem, o que foi que houve, seu Jairo? Aí eu esqueci que eu tinha orado, fazia poucas horas, 3h45 eu orei. Aí ela, mas seu Jairo, o senhor está muito bem. Tá, eu não esperava encontrar o senhor aqui tão bem assim, seu Jairo. Fez bem assim com a mão. Ô, gente, falo já com vocês. Não fui até lá o último e vi. Aí saiu. Deu 9h30, ela não voltou. Por volta de umas 10 horas... Deus é muito lindo, muito belo, maravilhoso. Aí lá vem uma enfermeira com uma prancheta na mão. Todos os leitos têm ou o número do paciente ou o nome do paciente, certo? Aí lá vem a enfermeira, quando entrou, não era o primeiro leito, mais uma vez, friso. Aí ela passou, quando chegou no segundo, aí fez, olhou para mim, aí fez, riu, aquele sorriso, né? Bem discreto, não disse nada. Aí foi lá na cabeceira do leito, aleluia. Aí pegou uma fita crepe que já estava escrito, aí tirou uma que estava escrito, que eu não sei o que era, não recordo o que estava escrito lá. Uhum. Mas ela botou uma fita crepe dizendo, paciente em alta. Meu Deus! Olhei assim, eu digo, Jesus, eu estou de alta. Olha que há pouco, ontem ela tinha dito, mais uns 8 ou 10 dias, e era só para... um paliativo para que eu ficasse sossegado, vamos dizer assim. Mas ia demorar e demorar muito. Paciente em alta. Aí eu,
Para encurtar. E naquele dia eu saí do hospital. Aleluia. Louvado seja Então, o nosso Deus, Senhor. ele é assim. Ele age como quer, faz como quer, aonde quer, na hora que quer e com quem quer. Eu não era bom, eu não era melhor do que aqueles que estavam ali. Era? Mas só que eu estava agora com compromisso com ele. Certo? E o que foi que eu disse? Eu que ainda quero te servir. Então ele disse, ele quer me servir? Pronto, então vamos ver se ele vai servir. Aleluia. E ali eu saí dali naquele dia. Mas cheguei em casa e a Carla, minha sobrinha, que estava aí, pronto. Sim. Tinha 7 anos. Quando a Carla me viu, misericórdia. Só não desmaiou, mas chorava tanto que ficou sem fôlego, fazia assim, normal, me olhando. Com medo. É essa Carla que veio comigo aí. Sim. Certo? Mas chorava, que miséria. Quando toma um pirulito do menino? Sim. Aí ele não chora tanto, não. A Carla chorou muito, de medo. Ela tremia. E eu queria me aproximar, porque eu gostava muito dela, a gente convivia, né? Aí eu percebi, saí de fino assim, como se de largo. Aí ela chorando, mas tudo bom. Só que foi passando-se os dias, e ali a minha esposa, agora entra a minha esposa, né? Aí a minha esposa, 10 minutos, ai, Jesus Cristo não vai dar, meu Deus. Aí a minha esposa, tem os bônus ainda. Aí a minha esposa, Jesus Cristo. Aí a minha esposa cuidava de mim, foi minha enfermeira. Só que ela não queria ir para a igreja. Eu chamava ela nada. Mas só que nós fomos na época do pastor Clodoaldo, lá da sede do tabuleiro, Sim. né? E ali, pronto, ela aceitou Jesus. Vamos lá. Aí na oração que teve lá em casa, eu preciso contar isso. Aí foram os irmãos orar lá em casa, chamaram, né? Até o Gelanildo também foi, etc, etc. Luzia, né? Que não podia faltar, a irmã Maria José, etc. Sim. E teve um irmão que veio de Recife, e ali, por nome de Timóteo, irmão Timóteo. Eu lembro, hoje eu acordei, é Timóteo, tá. E ali começaram a fazer uma oração, né? Cantou primeiro, e vamos lá. Aí começou a fazer a oração. Quando estava orando, ou seja, quando ia começar a orar, eu disse, eu vou me ajoelhar. A minha mãe foi me ajudar e prostrou-se junto comigo. Não tem essas mesinhas de centro? Sim. Aí prostrou-se ali naquela mesinha de centro e a gente começou a orar. Ou seja, os irmãos começaram a orar e a gente ali do joelho. Só que esse irmão que veio de Recife, depois que eu pude ver que era ele, né? Aí começou a falar em mistério, falando, e disse, mulher! Aí eu disse, eu não sou mulher. Eu na minha mente, eu não sou mulher. A oração não era por mim, entre aspas, né? Sim. Aí disse, mulher! Eu não sou mulher. Aí repetiu, mulher! Diferente, mulher! Eis que os teus vêm todos, mas vem assim, olha, no ai, ai e ai. E quando vier, não chora, nem murmura, mas me glorifica, porque sou eu, Deus zeloso, que conheço as terras. Aí apontou, eu creio que ele apontou, que eu estava de cabeça baixa, porventura esse não veio no ai? Aí eu, eita, agora é comigo, Jesus. Porque antes era com a mulher, minha mãe, né? Agora voltou-se para onde? Aí pronto, eu era como se eu quisesse cavar um buraco e entrar, né? Porque eu sabia que vinha coisa, né? Porventura esse não veio no ai, agora se segura aí. Escuta só que feliz. Casa rebelde era, mas estou eu trabalhando na vida do homem. Então ele já estava trabalhando. Eu já deixei de ser casa rebelde. Só precisava me consertar agora, né? É. Aí eu, aquela vergonha. Ô, irmã Eve, como dá uma vergonha, irmã Eve. O Senhor fala isso da gente. Dizer que eu era uma casa rebelde. Aí eu... A vergonha, irmão, já é porque houve o arrependimento verdadeiro. Então, aí eu, Jesus. A gente fica envergonhado. Eu ficava com vergonha, eu, Jesus. Isso. Só na minha mente, o Senhor. Mas estou eu trabalhando na vida do homem. Quando ele disse isso, estou eu trabalhando na vida do homem, aí ele acrescentou, homem. Aí eu, pronto, e agora? Mas não foi paliativo. Tu te lembra do livramento que eu te dei lá? Quando ele disse, tu te lembra do livramento que eu te dei lá? Lembra que eu disse que parecia uma cortina quando abriu assim e apareceu uma luz? Aí só que é como se fosse uma cortina e apareceu eu num acidente há 10 anos passados. Não foi esse acidente de agora, do queimado. Fazia 10 anos que eu tinha sofrido um acidente em Delmiro Gouveia, ainda muito novo. No carro, 4 homens, e comigo, né? 5 homens,
tudo dentro de um carro, 3 horas da manhã, tudo bêbado. Não importa se eu bebia isso ou aquilo que eu já disse, mas eu estava bêbado. E os outros 4 também estavam bêbados. A gente perdeu o controle do carro e rodou, chegou num posto de gasolina na bomba. Bem! Tinha umas mulheres lá, uns homens lá conversando, sei lá o que estavam fazendo. Corre, socorro, vai explodir. E a gente desce tudinho. Tudo bem. E não explodiu. Foi o que ele disse. Lembra do livramento que eu te dei lá? Mas quando eu ainda estava aqui, o engraçado é que eu estava vendo aquele. Quando ele disse lá, eu estava vendo de novo. Aí ele disse, e tu te lembra do livramento que eu te dei lá? Ali na rua São Paulo, onde hoje tem a Universal, antes era um cinema. E era mão e contramão, não era só mão. Sim, como é hoje. Eu soube. E eu ali no meu carro, ali toda afoito. Só que tinha um ônibus que ia aqui, não sei se era Ferro não Velho o que era, só sei que o ônibus ia. E eu também ia no mesmo sentido. Aí eu apertei o pé para ultrapassar o ônibus. Só que quando eu ultrapassei, o motorista do ônibus não aliviou o pé, ele não quer nem saber. Só que foi em cima da curva. E eu tinha que fazer exatamente isso, que a curva era para a esquerda. Para a esquerda. Aí eu tinha que entrar à direita e ao mesmo tempo fazer isso. Aí o carro rodou. Aí o carro... Nessa época não se usava cinto. Tinha cinto, mas não era obrigatório. Não usava, verdade. Aí eu dentro do carro. Desgovernou. Aí quando Deus, o Senhor, o Altíssimo, Ele que cuida de nós. Aleluia. Equilibra o carro, aí quem passa por mim, aquele caminhão da Rede Mix, cheio de concreto, toco, passa assim, ó. Regalei o olho e o caminhão passou. Eu digo, ai. Só que foram 3 livramentos. Aí ele me disse ainda, e tu te lembra do livramento que eu te dei lá? Aí eu... Certo? Aham. Lá na linha do trem tinha uns bares por lá e tal. Aí eu ia para um tal, não sei se era Caneca, não sei o que era na beira da lagoa. Aí eu olhei para o lado do Rio Novo, né? Aí não via a cidade todinha ali, né? De Ferro Não Velho. Só que na esquerda tem uma curva e é escuro, você não vê nada. Aí quando eu pus o pneu dianteiro do carro aqui, o trem não buzinou, não tinha luz, veja que era uma cilada, certo? Um trem de noite sem luz acesa e não buzinou. Quando o pneu do carro faz isso, que eu olho o trem também aqui. Agora, o mistério é isso. Eu sei que não houve isso, mas é como se ou o trem passou por dentro do carro ou o carro por dentro do trem. Porque quando a traseira do carro fez isso, o trem já ia aqui. Ele não estava na esquerda. Aleluia. Aí o trem agora já está... Ai, Jesus. O que foi isso? Mas ele não disse, e tu te lembra do livramento que eu te dei lá? Aí o senhor lembrou. Aí eu, Jesus Cristo, muito obrigado. Só que ele agora vem o melhor. Meu Deus. Antes, quando eu estava lá todo queimado, feioso, que os irmãos iam, e até pessoas que não eram crentes, aí apontavam para o meu pescoço e diziam, ô irmão, e vai ficar feio assim mesmo? Aquelas queloides, aquelas coisas, aquelas pipoconas por aqui, tudo. E vai ficar feio assim mesmo, não vai fazer cirurgia não. Eu ficava calado, que eu não tinha como, certo? Eu trabalhava dando assistência na aeroturismo e não ganhei nada. Eu não era fichado, eu só dava assistência na aeroturismo. Entendi. 7 anos. Mas... E ali... Perguntaram se ia ficar daquele jeito. Aí perguntou, e vai ficar assim, feio, desse jeito mesmo? Aí agora o Senhor diz, homem, né? No terceiro livramento, né? Que foi o do trem. Aí esse homem, esse é o ponto forte. E sabe, pra gente saber que Deus, Ele é muito demais, Deus, nosso Deus. Esse homem, para que tu saiba, assim mesmo, com todas as letras, eu lembro como se fosse hoje. Homem, para que tu saibas que sou eu, o Senhor, o teu Deus, que falo contigo, vou eu fazer o que muitos te apontam, perguntando se tu não vai fazer nos médicos. Vou eu fazer porque sou eu médico dos médicos, sou cega, diz o Senhor. E fez. É por isso que essa é uma pergunta. E tem não mais? tem. Tá vendo? É muito sutil. Era como se fosse 2 mãos aqui, uma casca de jacaré, por aqui. Era uma coisa horrorosa, Meu aquelas Deus, pipocas. é mesmo. Assim. O olho ficou essa lágrima, porque que eu não me queimei. E eu disse com todas as... Deus, não deixe que eu morra, nem que eu fique cego. Ao ponto que os médicos diziam, passava, como é que ele está enxergando? Só um milagre. Então Deus fez um milagre. Só que ele deixou essa sequelazinha de estar lá. Eu estou na igreja, em qualquer lugar, no púlpito, não importa, né?
Né? Inclusive, eu quero frisar assim, eu sirvo ao Senhor ali na igreja, na Tabuleiro 2, sirvo ao Senhor como um diácono, e às vezes a gente como um diácono precisa ir ao púlpito, moderar um culto, etc. Né? E os irmãos, às vezes eu até faço que agora, irmão, estou limpando aqui porque eu me queimei, mas é um negócio comigo e Deus, o apóstolo Paulo tem um espinhozinho na carne, eu não sei o que é isso aqui não, mas tá bom, para mim tá ótimo. Está enxergando. E o que eu quero é estar assim com o mestre. Louvado seja Deus. Né? Sim. Então ali o Senhor fez essa maravilha, fez essa cirurgia né, no meu rosto. E as pessoas apontavam, não era porque queria apontar, criticar, não. É porque realmente era horroroso.